Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 24. Lucas 24, versos 50 a 53, que fala da ascensão de Cristo. Depois, Filipenses 2, 9 a 11, que fala da exaltação de Cristo. Lucas 24, 50 a 53. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Filipenses 2, verso 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, já há alguns dias a gente está meditando. Terminamos domingo passado um estudo sobre a ressurreição de Cristo, né? Gastamos aí 3 estudos para a gente entender bem a ressurreição, as implicações dela, o que ela significava, o que ela comunicava, as evidências da ressurreição histórica. Aprendemos bastante. E hoje nós iremos agora subir ao céu com Cristo. A gente ressuscitou com Ele, a gente vai subir ao céu com Ele. A gente vai falar hoje um pouco sobre a ascensão de Cristo, bem como também a exaltação dele. Certo? Vamos ver que ele ascendeu ao céu, à destra da majestade, onde ele reina e onde ele foi exaltado. Certo? Vamos lá. Então, o título do estudo: a ascensão e a exaltação de Cristo. Irmãos, as Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, que deixou a glória do céu, nasceu de uma virgem e viveu uma vida perfeita na carne, como homem. Ele foi então pregado na cruz, de acordo com a eterna vontade de Deus. A cruz não foi um acidente da história, foi a execução de um plano divino, um plano eterno. Ele levou os pecados do seu povo, sofreu a ira de Deus e morreu. No terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, demonstrando que ele era o Filho de Deus e que sua morte conquistou a salvação para o povo de Deus. 40 dias depois da sua ressurreição, Cristo subiu ao céu, onde está sentado à destra de Deus Pai e recebeu glória, honra e domínio sobre todos. Lá, na presença de Deus, ele representa seu povo e faz pedidos e petições especiais a Deus em seu favor. A morte e ressurreição de Cristo são as duas grandes colunas da obra de Cristo. Sua ascensão e exaltação são a gloriosa culminação de tudo isso. A ascensão e a sua exaltação é a culminação, é o fim de toda a obra da redenção de Deus, de Cristo, naquela cruz. Então vamos falar primeiramente sobre a ascensão. A Escritura ensina, irmãos, que Cristo subiu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição, na presença de muitas testemunhas oculares. Muitas pessoas viram esse evento. Um fato que dá grande credibilidade à ascensão de Cristo é que foi um evento previsto. A Bíblia já tinha predito que ele seria assunto ao céu, voltaria novamente ao céu. João 16, 28 diz assim: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Isso aqui é uma predição de onde ele veio e para onde ele voltaria. Nesse único verso,
Jesus fala da sua glória eterna passada, de onde ele veio do Pai, da eternidade. Fala da sua encarnação presente, naquele momento. E sua ascensão futura. Ele voltaria para o Pai novamente. Nesse pequeno versículo fala 3 coisas, veja. Vim do Pai e entrei no mundo. A glória eterna que ele tinha lá no passado com o Pai. E a sua encarnação, viveu entre nós, de uma forma humana. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai novamente. A sua ascensão, a ascensão futura, o retorno à glória. A ascensão de Cristo não é apenas, irmãos, um evento previsto, mas também histórico, com testemunhas oculares. Deus é muito sábio, né? Porque os maiores eventos da história, desde da morte, da ressurreição, do sepultamento, né, que está entre a morte e a ressurreição ali, está no meio o sepultamento de Cristo, que é um evento muito importante. Deus revelou isso a muitas pessoas, muitas testemunhas oculares, para que não houvesse dúvida nenhuma da verdade desses fatos. Então, a ascensão não é apenas um evento previsto, profetizado, mas também é um evento histórico, com muitas testemunhas oculares. Muitas pessoas viram isso. Por exemplo, Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Veja o que diz. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. À vista deles. Tinha muitas pessoas, dezenas, talvez centenas de pessoas ali naquele momento. Enquanto Jesus pronunciava as palavras, ele estava sendo elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Como viste subir. Os 2 anjos que aparecem lá, né? Mas por que vocês estão olhando assim? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir assim, ele voltará da mesma forma. Então, várias testemunhas oculares que presenciaram, que testemunharam desse evento, não apenas previsto, profetizado, mas um evento histórico, comprovado, constatado, um fato histórico com várias testemunhas oculares. E assim como eles morreram pela morte, pelo sepultamento, pela ressurreição de Cristo, consequentemente também eles deram a sua vida a morrer afirmando a sua ascensão. Ele subiu ao céu. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é o rei da descendência de Davi e se sentaria no seu trono para nunca mais terá fim o seu reino. Agora, é uma pergunta muito simples e a resposta também é mais simples ainda. Para onde Jesus ascende? Para o céu. Certo? Tem vários textos. Lucas 24, 51 diz que ele foi elevado para o céu. Lucas 24, 51. Lucas 24, 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Para o céu. Hebreus 4, 14 diz que ele penetrou os céus. Hebreus 4, 14. Cristo penetrou todos os céus até alcançar o lugar mais alto, a própria presença de Deus. Hebreus 4,14. Ele penetrou, adentrou os céus. Em Efésios 4,10, diz que ele subia acima de todos os céus. Cristo ascendeu ao lugar mais alto de todos os céus. E aí tem várias discussões, né? Quantos céus, né? E fala céus no plural, né? Aí o pessoal diz que são 3 céus, né? A atmosfera, a parte acima da atmosfera, né? Onde estão as estrelas, o sol e a lua, e o terceiro céu, onde Paulo foi lá levado, arrebatado, né? Onde é o trono da presença de Deus. Mas isso é um assunto que a gente não vai entrar. Em Timóteo, 1 Timóteo 3,16, diz que ele foi recebido na glória.
Cristo ascendeu à gloriosa morada de Deus. Em Marcos 16, 19, diz que ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Sentou-se à destra de Deus. O puritano Matthew Henry, vocês devem ter ouvido falar, ele escreve o seguinte: ele teve não somente uma admissão, mas uma entrada gloriosa em seu reino. É aquele velho poema puritano, né? Do Salmo 24. Né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos olham para o outro assim e dizem assim: quem é este Rei da Glória? Quem ousa tocar nesses portões? Que homem jamais entrou aqui? O Senhor dos Exércitos, o poderoso das batalhas. Cristo, o Rei da Glória. Né? Então é isso. Ele não somente teve uma admissão, mas a entrada gloriosa em seu reino. O céu parou, os anjos pararam, toda a glória do céu parou para ver a entrada de Jesus em seu reino glorioso. Uma entrada gloriosa, majestosa. Irmãos, Cristo, tendo subido ao céu, assentou-se à direita de Deus, num lugar de maior exaltação do que a mão direita de Deus, o lugar de seu favor e autoridade. Quando ele sobe, ele assenta à destra da majestade, à direita de Deus Pai. Em João 14, 28, diz que ele foi para o Pai. Cristo retornou ao seu maior amor, aquele por quem ele fez essa grande obra de redenção, o Pai. Ele havia agradado o Pai em todas as coisas e agora ele voltou para casa com a aprovação sem reservas de seu Pai eterno. Então veja, antes de Cristo vir, ele estava em glória com o Pai. Mas quando Cristo retorna, é como se fosse uma glória ainda maior, porque ele retorna não apenas como Deus, mas agora como homem. Então um homem, um representante nosso, está lá diante de Deus. Veja que coisa. Este homem glorioso, majestoso, recebe toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Em João 6, 62, é uma indagação. Em uma indagação, dá a entender muito claramente que ele voltaria para o lugar de onde ele tinha vindo. Duas coisas, irmãos, são ensinadas nesse texto de João 6, 62. Vamos ler? João 6, 62. Diz assim: quem será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? É uma indagação, não é uma pergunta. Retórica. Duas coisas são ensinadas nesse texto. Primeiro, a glória eterna do Filho antes da sua encarnação. Segundo, o retorno do Filho ao seu antigo estado exaltado, dessa vez como Deus homem. Ele vem como Deus, assume a natureza humana, cumpre a missão que o Pai lhe deu, é honrado, é exaltado, sobe ao céu, senta à destra da majestade e é completamente exaltado como não somente Deus, como Deus homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ok? Esse foi o ponto da ascensão. Agora vamos ver. Os irmãos querem falar alguma coisa? Eu estou sentindo os irmãos estar tão tristes hoje. Está vendo? Quer falar alguma coisa, irmão? Fazer algum comentário? Destacar alguma coisa? Se não tem, então vamos lá. A exaltação. Ele ascendeu. E foi
exaltado. Fui exaltado. Irmãos, as Escrituras ensinam que Jesus Cristo não apenas ascendeu ao céu, mas que também foi exaltado à posição de mais alta honra e autoridade, à destra de Deus. É exatamente importante perceber que essa exaltação não foi uma experiência nova ou estranha para o Filho de Deus. As Escrituras ensinam claramente que ele foi glorificado junto ao Pai e compartilhou dessa glória antes do mundo vir a existir, conforme diz João 17,5. A singularidade do retorno do Filho à exaltação está nisto, irmão. Está nisso aqui. Aquele que agora é exaltado à destra do Pai é tanto Deus como homem. Certo? A singularidade do retorno do Filho à exaltação está nisso aqui. Ele agora é exaltado não apenas como Deus, somente, mas como Deus e homem. Não havia nada de novo da sua glória que ele tinha antes de vir ao mundo junto ao Pai. A única diferença é que agora ele é exaltado e glorificado como Deus e homem. Como Deus, homem. Deus encarnado. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Nós iremos ver isso à noite. À noite vamos pregar em 1 de João 1, do 1 ao 4. Vai falar exatamente, na introdução da carta, o apóstolo João vai falar exatamente, afirmar e comprovar, testificar da divindade e da humanidade do Verbo, do Filho. Ele vai mostrar que isso é essencial, fundamental, para que tenhamos comunhão com Deus e com os apóstolos. É um teste doutrinário. A gente vai ver isso à noite. Então a singularidade está nisso, da exaltação do Filho. Que agora ele é exaltado à destra do Pai, tanto Deus como homem. Certo? Na encarnação, o Filho se despojou das honras e direitos, mas não da essência divina. Tomou sobre si nossa humanidade e foi obediente à vontade do Pai até o ponto da morte na cruz. Por essa razão, ele ganhou o direito de se assentar à direita de Deus. Aquele que foi coroado de glória e honra no próprio trono de Deus é Deus e homem. O exaltado Salvador e Rei é um com Deus e um com o seu povo. A exaltação de Cristo é também um evento pré-anunciado como sendo uma recompensa por sofrer pelos pecados do seu povo. Então devemos entender isso aqui também, que a exaltação de Cristo é um evento pré-anunciado, profetizado, e é colocado como sendo a recompensa por Cristo ter sofrido pelo pecado do seu povo. Por exemplo, Isaías 52, versículo 13 e 14, diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado. Olha, meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, melhor dizendo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Falando aqui, uma profecia a respeito da exaltação de Cristo. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Está mostrando o sofrimento dele, a morte na cruz. Estava desfigurado. E aqui dentro desse contexto, versículo 13 e 14, mostra de que por conta dessa desfiguração, desse sofrimento da cruz, dessa obra de Cristo, da sua morte, do seu sofrimento, de receber a ira de Deus, ele seria exaltado, elevado e mais sublime do que todos os homens. Mostra a exaltação de Cristo. Uma outra profecia está aí no mesmo capítulo 53, de Isaías, versículo 10 a 12, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele
verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isso mostra que ele sofreria, mas que ele ressurgiria dentre os mortos e seria exaltado. Ele olharia para a obra que ele tinha feito e falaria: valeu a pena tudo que eu sofri para resgatar esse povo. Está aqui o efeito, o fruto do meu trabalho. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então mostra claramente o Filho, a partir da sua obra, e por causa dela, recebendo a recompensa por a obra da redenção que ele efetuou no lugar do seu povo. Esse texto, irmão, nos ensina que, como resultado da sua obediência, o Filho ressuscitaria e viveria para sempre. Ele prolongará os seus dias, diz o texto. E a ele seria dado uma descendência espiritual. Ele verá a sua posteridade. E a vontade de Deus, ou prazer, iria prosperar perfeitamente através dele. O Messias sofreria até o mais profundo do seu ser. Sofrimento físico, emocional, mental e espiritual. No entanto, como resultado da sua angústia, muitos seriam justificados. E ele ficaria satisfeito com a sua recompensa. A exaltação e a recompensa de Deus seria o fruto da obediência do Messias até a morte. Mesmo a morte na cruz. As referências, a distribuição de porções e a divisão do espólio retratam o Calvário como uma grande conquista ou vitória militar. Cristo, o vencedor, recebe os despojos da sua vitória. Então, naquela cruz é como se fosse uma batalha, né? Uma guerra acontecendo. Em que, através da sua morte, da sua obra expiatória, ele vence todos os nossos inimigos e o despoja. O despojo, você sabe muito bem na linguagem bíblica, era quando duas nações, né, dois exércitos combatiam, estavam brigando, guerreando, e o derrotado era despojado. O vitorioso ia lá e saqueava todas as suas armas, os objetos de valor, né? E isso era chamado de despojo. O inimigo era despojado. Como? Por direito. Por direito. Ele foi vencedor, ele irá e despojava o inimigo. Então, naquela cruz, Cristo conquista a vitória para o seu povo, tomando todos os despojos. A exaltação e a recompensa de Deus seria o fruto da obediência do Messias. A exaltação é o resultado da obediência, da execução do plano da redenção pelo Messias, pelo Filho de Deus, da sua vitória naquela cruz em resgatar o seu povo e conquistar o seu povo naquela cruz. Deus o exaltaria como recompensa. Em Filipenses, irmão, também é outro texto que nós lemos, né? Filipenses 2, 6 a 11. Encontra-se uma das passagens mais importantes em toda a Escritura sobre a humilhação e a exaltação do Filho de Deus. 6 a 11 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Aqui ele está mostrando o quê? A humilhação de Cristo, não é isso? A humilhação é desde a sua encarnação. Quando o verbo se faz carne, ele já está no estado de humilhação. Ele assumindo a natureza humana. E em figura humana ele é obediente, ele se sujeita à lei, ele é obediente ao Pai, ele sofre no lugar do seu povo, ele recebe sobre si o pecado do seu povo, ele recebe a punição do pecado do seu povo, ele é humilhado pelos homens, pelas suas criaturas. Veja, aquele que ele criou estava agora humilhando o seu Criador. E por fim ele é morto, ele é sepultado. É o estágio
é o ápice da humilhação de Cristo, é o sepultamento. Sua morte, ele é sepultado. E agora, como recompensa a humilhação de Cristo, a obediência dele, a sua obra no Calvário, Deus agora vai mostrar a sua exaltação. Veja a partir do verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a expressão aí, pelo que também, é importante. Deus exaltou Jesus acima de todo nome, por causa de, ou devido à sua submissão voluntária a Deus, que ele demonstrou em sua encarnação, obediência e morte expiatória. Então, por causa disto, de ele voluntariamente se humilhar, encarnando, obedecendo e morrendo e sendo sepultado em lugar do seu povo, em submissão e obediência ao seu Pai, é que ele é exaltado, uma recompensa de toda a sua obra. Em sua ascensão ao céu, o Filho de Deus e o Filho do Homem ocupou o lugar que ele possuía antes da fundação do mundo. Ele é exaltado não apenas pelo direito divino, mas também como recompensa por sua perfeita obediência como homem. Então veja, é um homem recebendo o que é seu por direito por conta dos seus próprios méritos, pela sua própria obediência. Ele é recompensado pela sua obediência ativa a Deus, em cumprir a lei de Deus perfeitamente, e em sua obediência passiva, em voluntariamente se colocar para receber a punição do seu povo na sua obra expiatória na cruz do Calvário. Então ele recebe, ele é exaltado não apenas pelo direito divino, dele fato dele ser Deus, mas também como recompensa por sua perfeita obediência como homem. A expressão acima de todo nome refere ao estado exaltado do Filho sobre todo ser criado no céu e na terra. Esse texto transmite duas grandes verdades, irmãos. Primeiro, Cristo é digno de toda honra, de toda glória e submissão. Ele é digno, como Deus homem, de toda honra, de toda glória e de toda submissão a Ele. Segundo, está chegando o dia em que toda a criação reconhecerá e confirmará Cristo como Senhor. Já parar para pensar nisso? Principalmente aqui os que ainda não professaram fé em Cristo, que ainda não evidenciaram salvação, que ainda são não crentes. Você parar para pensar que Cristo é o seu Senhor, independentemente de como você o considera. Porque chegará um dia que, se você não reconhecer Ele aqui como seu Senhor e Salvador, como seu Deus, como seu Senhor de fato, aquele que é digno de honra, de glória, de adoração e submissão, haverá um dia que está chegando, em que o seu joelho se dobrará perante Ele, queira você ou não. A sua boca confessará a Cristo que Ele é Senhor, queira você ou não. Então percebem? Imagine aí os homens mais poderosos que você possa conhecer hoje. Presidentes, reis, governadores, todos que você possa imaginar. Os homens mais poderosos do mundo. Os homens mais temidos do mundo. Imagina quando esse grande dia chegar. Eles serão humilhados diante de Deus. Ele cairá de joelhos diante do Cordeiro de Deus. E com suas bocas dirão, Ele é o Senhor. E isso para a glória de Deus Pai. Toda boca confessará que Cristo é o Senhor. Você confessará que Cristo é o Senhor. A diferença é como você confessará que Cristo é o Senhor. Com alegria ou com pesar. Voluntariamente alegre e contente em reconhecer que Ele é seu Senhor já aqui nesta vida, e você verá Ele em glória naquele grande dia, ou então você verá Ele em glória naquele dia com tristeza e com angústia, porque você será humilhado diante da presença dEle, se ajoelhando diante da sua presença e
confessando com a sua boca que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda boca confessará e todo joelho se dobrará. José. Pois é. Pois é. Ou você se humilha nessa vida, e naquele grande dia você estará exultante em alegria, ou você será humilhado lá, mas terá em grande angústia e tristeza. Não tem como fugir. Você se prostrará diante de Cristo. E a sua boca confessará que Cristo é o Senhor, queira você ou não. Agora, o bom é que você faça isso aqui. O reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida, o servindo e o vivendo para a sua glória. Porque naquele grande dia será de grande alegria. Será um dia de grande alegria para aqueles que aqui em vida confessaram, reconheceram, serviram, amaram a Cristo, reconhecendo o que Ele fez em nosso favor. Mas para aqueles que, enquanto em vida, não reconheceram, não se prostraram, não confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, está chegando o dia que você fará isso, queira você ou não, mas com tristeza, com angústia, com lamento e com pesar, porque você será humilhado, será eternamente comido pela sua incredulidade enquanto em sua vida. Então, essa é a grande verdade que esse texto nos mostra, que Cristo é digno de toda glória, honra e submissão, e que está chegando o dia em que toda a criação reconhecerá e confirmará Cristo como Senhor. Toda boca confessará e todo joelho se dobrará. Queira você ou não. Queira você ou não. Para aqueles que o confessam e que se humilha diante da sua presença aqui em vida, aquele dia será um dia de grande alegria. É um dia que a gente anela, a gente deseja, a gente espera chegar. Mas para aquele que não reconhecer enquanto em vida, o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, como seu Deus, amá-lo e servi-lo, certamente será um dia de grande pesar para você. Portanto, hoje, se arrependa, confesse Cristo como seu Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. E naquele grande dia será um dia de grande alegria para você. E por fim, Hebreus 1:3 diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja, quando é que ele assentou à direita da majestade nas alturas? Como Deus homem? Depois de ter feito a purificação pelos pecados. Então vê claramente que é como se fosse uma recompensa da sua obra, da sua obediência. Como Deus homem. A expressão majestade nas alturas é uma referência a Deus e sua grandeza. O fato de Cristo ter sentado à destra de Deus demonstra que ele recebeu o lugar de maior honra e favor. Um lugar e patente de igualdade com Deus. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Ainda está aí no estado de humilhação ainda. Né? Ele vai morrer, vai ser ainda sepultado. Depois do terceiro dia, que ele, na ressurreição, começa seu estado de exaltação. Quando ele é ressuscitado, começa ali o seu estado de exaltação. E a culminação da sua exaltação é o trono à destra de Deus Pai, como Deus homem, como recompensa da sua obediência e da sua obra feita, cumprindo a missão que o Pai lhe deu, né, para resgate do seu povo. Amém, irmãos? Não tem alguma pergunta, não? Não tem, não. Como? A primeira seta é a coluna para baixo. É. Ele se esvaziou. É. Ele desceu. É. Aí a segunda vai ser para cima, que é a ascensão. Ah. Entendeu? A segunda
terceira é a cultura que vai sair do isso. Exato, exatamente. Exatamente. Então, irmãos, hoje nós vimos a ascensão e a exaltação de Cristo. Certo? Cristo ressuscitou, passou 40 dias ainda com os discípulos instruindo no meio deles. Depois ele foi elevado ao céu e todo mundo viu isso. Testemunhos oculares. Chega lá e ele se assenta com todas as honras, glórias e méritos, com a maior de todas as honras, uma entrada gloriosa na eternidade, na glória. E se assenta à destra da majestade como Deus homem. Tudo isso como recompensa da sua própria obediência, dos seus próprios méritos em cumprir a missão que o Pai lhe deu para efetuar, em resgate do seu povo, das suas ovelhas, do seu eleito. Ok? E aí depois nós iremos ver que ele retornará. Ele está lá, reinando, governando, honrado, glorificado e exaltado. Mas um dia ele voltará. Exatamente nesse dia, todo joelho se dobrará. E toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.